Amém. Carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Amém, meus irmãos? Pastora Marta ministrou quarta-feira passada e eu quero dar uma continuidade em cima desse trecho da carta de Tiago. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Capítulo 13 de Tiago. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freio na boca de cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Também a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode de uma fonte jorrar o mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Amém? Podem sentar. Esse trecho foi abordado na quarta-feira passada pela pastora Marta, e ela falou de alguns pecados cometidos com a língua. Ela abordou aqui, falou da calúnia, boato, murmuração, amém, meus irmãos? Da mentira. E hoje eu quero estar vendo com os irmãos o poder da língua. Eu quero estar dando uma esmiuçada aqui nesta carta de Tiago a respeito do poder da língua. E vamos entender algumas coisas aqui. Quando nós pegamos esse trecho da carta de Tiago, ele fala de palavra, que no grego é logos, e ele também usa, às vezes, palavra, e usa, às vezes, a própria língua. Língua em grego é glossa. Então, ele faz aqui um trocadilhos de palavras e glossa, língua e palavra. Então, obviamente, dá para entendermos claramente que ele está falando a respeito não do órgão em si, a língua. Ele está falando da palavra que sai pela língua. Amém, meus irmãos? E o interessante é que, se nós analisarmos a cabeça do ser humano, a nossa cabeça, ela tem 7 orifícios naturais. A maioria vem aos pares. Nós temos 2 ouvidos, amém? Temos 2 olhos, 2 narinas, porém temos uma só boca. E com uma só é feito muito estrago. Já pensou se tivéssemos 2? Onde iríamos parar? Então nós vemos aqui o relato. E realmente é um dos pontos primordiais. E nós precisamos entender o princípio de Deus em cima daquilo que Ele tem.
Tiago aqui, ele começa a explanar e colocar para nós algo muito importante. E nós vamos hoje, eu quero estar esmiuçando com vocês, para entendermos o poder da língua. E nós vamos, hoje, em nome de Jesus, poder refrear a nossa língua. Não por nós, porque nós vamos ver nessa carta que nós não conseguimos. E se Deus fala através de Tiago que não conseguimos, realmente nós não conseguimos. É só pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, olha que interessante. Essa carta de Tiago, ele começa no capítulo 1, já passando aos ouvintes, aos leitores, né? Algo muito importante. Vai comigo, volta no capítulo 1, vamos no versículo 19, para a gente começar a dar umas folhadas em cima dessa carta. No versículo 19, ele já começa, já no início, no primeiro capítulo dessa carta, ele já começa a colocar o leitor a par daquilo que ele quer mostrar, da íntegra desta carta. No versículo 19 diz o seguinte: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio em se irar. Amém, meus irmãos? Fala assim, pronto para ouvir, tardio para falar. Então ele já começa, já de cara, no capítulo 1, no início dessa carta, aos leitores ele já fala, olha, presta atenção em um detalhe importante. Todo homem, todo ser humano, presta atenção porque é muito importante que eu estarei esclarecendo pelo Espírito a vocês. E ele diz, ó, todo homem, todo é todo, todos nós. Ele fala, ó, seja pronto a ouvir, tardio em falar. E nós temos normalmente uma dificuldade muito grande em ouvir e uma facilidade muito grande em falar. Quer dizer, nós agimos justamente ao inverso. Então, nós precisamos entender esse princípio de Deus. Ó, meus irmãos, muitos problemas na nossa vida serão diminuídos quando nós aplicarmos esse princípio. Primeiro, ouvir, e podemos e devemos sim falar, mas primeiro ouvir, prontos a ouvir, prontos para estar ouvindo. E aqui ele já fala de uma das consequências quando nós agimos como normalmente nós agimos. Quando nós invertemos isso, traz a ira. Porque ele diz claramente aqui, olha, se não fizer assim, né, para não se irar. Então ele já vai esclarecendo, olha, todo homem seja pronto a ouvir, tardio em falar, para que não venha irar-se. E agora eu quero pegar já de começo esse ponto, antes de nós entrarmos a respeito daquilo, tudo que Deus tem para nós, com respeito aos pecados da língua. Então, fora aquilo que foi colocado na quarta-feira passada, mentira, maledicência, né, que foi colocado aqui, boatos, murmuração e etc., também tem algo que vem através da nossa língua. Fala assim comigo, ira. E se nós analisarmos, isso também é um pecado. Nós vemos claramente na palavra que o Senhor, primeiro caso, Ele proíbe a ira. E nós precisamos entender que quando Deus coloca, meus irmãos, nós temos que acatar. Vai comigo rapidinho. Deixa aqui marcado, depois voltaremos na carta de Tiago. Vamos lá à carta aos Romanos. Volta um pouquinho na sua Bíblia. O próprio Senhor Jesus falou a respeito da ira, tá? E eu quero pegar Romanos com vocês, capítulo 12 de Romanos, para a gente entender esse princípio. Quando eu não ouço, não paro para ouvir e falo demais, normalmente eu vou cair na ira. Aqui no capítulo 12, pega comigo aí, capítulo 12, vamos pegar do versículo 19, aqui no finalzinho desse capítulo, versículo 19 da carta aos Romanos. Presta atenção, não vingueis a vós mesmo, amados. Isso dá lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Continuando, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui nós vemos claramente que Deus proíbe a ira. Não tem como
a gente falar assim, ah, não, sabe o que é? Eu perco a paciência, eu fico muito irado. Tem gente que acha bonito falar que está irado ou fica irado. Vamos ver, a ira também faz parte daquilo que é obra da carne. Vamos comigo aqui em Gálatas 5, um pouquinho mais à frente. Quando Paulo fala a respeito das obras da carne, que é contrário àquilo que vem pelo Espírito, né? Nós vamos ver claramente, Gálatas capítulo 5, vamos ali comigo, versículo 20. Então aqui no capítulo 5, a partir do verso 16, ele fala a respeito das obras da carne, e fala assim comigo, a carne milita contra o Espírito. Amém, meus irmãos? Então tudo aquilo que vem da carne vai militar, ou seja, vai lutar contra aquilo que é obra de Deus pelo Espírito na nossa vida. E olha que interessante, o versículo 20. Então, ele começa lá falando das obras da carne, lascívia, sensualidade e tal. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Amém, meus irmãos? Pelejas, dissensões, facções, e ali continua, né? Vai embora, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa. Então nós vemos claramente que a ira faz parte da obra da carne, e se ela faz parte da obra da carne, ela milita contra o Espírito. Então muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes estamos apáticos, muitas vezes nós estamos aí parados por causa do pecado da ira. E uma das causas do pecado da ira é falar demais e ouvir de menos. Veja bem, não que Deus está falando que você não deva falar, mas primeiro ouvir, depois então nós precisamos entender isso, porque quando nós quebramos esse princípio, traz sobre nós a ira. Pode ser que você esteja pensando aí, pastor, tem algo errado, porque a palavra também fala, irai-vos, mas não pequeis. Ah, tem gente querendo se basear nessa palavra? Então vamos lá comigo, vamos ver essa passagem, rapidinho, para a gente entender aquilo que diz. Vai um pouquinho mais à frente de onde nós estamos, livro de Efésios, para a gente entender a respeito desta passagem. Aqui a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4. Para aqueles que querem usar essa passagem como muleta, não, eu posso irar, porque a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Presta atenção aqui, olha só, capítulo 4, vamos pegar comigo aqui a partir do verso 26, que é justamente essa passagem que eu acabei de citar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, amém, meus irmãos? E não deis lugar ao diabo. Então nós começamos a fazer um link aqui, começamos a entender muitas coisas. Se eu falo demais e não ouço antes, isso me dá uma margem muito grande para a ira. Então nós vemos que a ira é obra que é da carne e milita contra o Espírito. E aqui nessa passagem, o Senhor não está dando para nós a legalidade de irar. O Senhor está falando o seguinte, se por acaso você entrar na ira, se você perder a paciência, se a ira vier te dominar, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém, meus irmãos? Não é que Deus está falando para mim, para você, para todos nós, não, você fica tranquilo, meu irmão. Pode irar. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, num aconselhamento, e falou assim, mas pastor, eu claro que fiquei irado, a palavra me garante isso, irai-vos, mas não pequei, mas não pequeis. Meus irmãos, o Senhor não está falando que você tem legalidade para irar, Ele está falando o seguinte, se por acaso acontecer, se por acaso você perder aí as estribeiras, como diz o ditado, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está falando o seguinte, resolva o problema ainda hoje. Amém, meus irmãos? Não deixe para amanhã, não deixe a coisa rolar, porque se deixar, meu irmão, a ira dá lugar ao diabo. Na bênção,
Você está entendendo, meu irmão? Então não adianta querer tampar o sol com a peneira. Se você, por acaso, cair nisso tudo, e nós entrarmos com o pecado da língua, através do pecado da língua, cairmos na ira e ficarmos irados, porque dei ouvidos a coisas que eu não deveria dar ouvidos, ou então falei coisas que não deveria ter falado, e isso trouxe a ira. A ira, meu irmão, tem que ser tratada. Tratada que jeito? Chegar na presença do Senhor, pedir a misericórdia, pedir perdão para o Senhor, e não deixe para amanhã. Amém, meus irmãos? Porque a ira dá lugar ao diabo. E ele veio para roubar, matar e destruir. E não pense que vai ser diferente com você. Não pensa você que, não, comigo a misericórdia de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é justo. Ele vai caminhar em cima daquilo que Ele tem ensinado, aquilo que Ele tem colocado. Então, se por acaso eu caminhar e for para essa questão da ira, por causa de palavras, por causa de ouvir coisas, meu irmão, esse pecado tem que ser tratado no mesmo dia. Na bênção. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vamos combinar, senhora, que dê umas pausas, vocês falam? Cuidado que às vezes não é amém, às vezes é misericórdia, mas vai prestando atenção aí. Então isso são princípios de Deus para a nossa vida. E mais um detalhe com relação à ira. A ira bloqueia as nossas orações, sabia disso, meu irmão? Misericórdia mesmo, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos pegar comigo agora, quer ver? Vamos em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, no início dessa carta. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Então olha quanta coisa com relação ao pecado da ira, que vem com relação a problemas com a língua, pecados com a língua, que gera ira. Capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Amém, meus irmãos? Levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Meu irmão, não adianta. Se eu tenho ira no meu coração, se eu tenho ira com relação a algumas pessoas, pelo que eu ouvi, e aquilo vai alimentando, de repente, a gente vê casos que a pessoa está irada por causa de ouvir fofocas, ouvir maledicências, ouvir isso, ouvir aquilo, e não sabe nem porquê, mas ela está irada. Às vezes não sabe nem porquê, nem quando, nem onde. Meu irmão, não adianta. Se você não tratar, se você não pedir o perdão ao Senhor, se você não chegar aos pés do Senhor, as suas orações não serão atendidas. Porque é muito bem claro, você levanta mãos santas, você ora ao Senhor, você pede ao Senhor, quando você não tem iras nem contendas. Amém, meus irmãos? Está dando para entender aí? Então vamos dar mais agora uma pincelada. Volta lá em Tiago. Vamos voltar. Capítulo 1 novamente de Tiago. Então nós vimos aqui no versículo 19, ele chamando a atenção para que nós venhamos a prestar atenção, ouvir primeiro com calma e depois falar. Agora é a questão de ouvir, nós também temos que tomar muito cuidado. Presta atenção aqui, versículo 27. Versículo 26, vamos pegar o 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia assim a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Presta atenção, meu irmão, vou ler de novo. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Meu irmão, outro detalhe aqui. Se eu começo a falar aquilo que eu não devo falar, e entenda-se isso, aquilo que a pastora colocou na quarta-feira passada, meu irmão, não tem outra coisa. Você está enganando o seu coração. O espírito de engano entra, aloja. E o espírito de engano vem e ele traz consigo o que está aqui na parte A do versículo 27. A religião pura e imaculada para o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições, guardar incontaminado do mundo. Amém, meus irmãos? Então o que nós vemos aqui claramente? Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, porque se nós realmente falamos, se nós vamos pronunciar algo que não vem de Deus, eu não avaliei, eu não sei a fonte, eu não sei de onde veio, se aquilo é calúnia, se aquilo é mentira, se aquilo é isso ou aquilo, mas eu gosto, eu quero falar, meus irmãos, contamina. E o espírito de engano entra no coração.
Então são coisas que nós devemos prestar muita atenção. Amém, meus irmãos? Não podemos brincar com esse poderoso órgão chamado língua. Vamos pôr aqui, boca. Engraçado que nós temos uma tendência de, e não que seja errado, mas de olhar, por exemplo, para a igreja e nós ficarmos vigiando pecados como prostituição, adultério, lascívia e tal, e essas coisas assim que realmente nós temos que vigiar e fugir. Mas nós não damos a mínima para mentira, fofoca, maledicências, murmurações. Amém, meus irmãos? Nós estamos tão achando assim que isso são coisas normais. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão, não tem nada de normal nisso. Não tem nada de bom nessas coisas. Nós ouvimos fofoca, ouvimos maledicências, ouvimos coisas que não sabemos de onde vem. Aquilo que nós falamos, a pastora citou aqui, quando nós pegamos algo, escutamos algo, nós temos que ver 3 coisas: a veracidade, amém, meus irmãos? Se isso é verdadeiro ou não. Então eu tenho que ouvir e tentar descobrir se é verdadeiro. Se não for verdadeiro, meu irmão, pronto. Ah, mas eu não sei se é verdadeiro ou não. Bom, se você não sabe, usa aquele ditado que tem, por exemplo, nas rodovias. Tem várias placas assim que é excelente. Na dúvida, não ultrapasse. Vocês já viram isso aí? Né? Aquelas... Então, eu não sei se é verdadeiro ou não. Bom, meu irmão, se você não sabe se é verdadeiro, corta. É a mesma coisa que a questão da ultrapassagem. Você está atrás de um caminhão. Vou, não vou, vou, não vou. Está na dúvida? Não vai. Não sabe se é verdadeiro? Não fala. Amém, meus irmãos? Segundo ponto que nós devemos analisar, para que a gente não venha cair e ser levado pelo esse poder maligno da língua. É bênção para alguma pessoa? Quer dizer, eu vou falar e aquilo vai ser bênção para alguma pessoa? Então, eu vou falar. Sei que é verdadeiro, já passou pelo primeiro crivo, o primeiro filtro. É bom, é bênção? Vou falar. E às vezes... vamos para o terceiro crivo, mesmo sendo bom, mesmo sendo bênção, mesmo sendo verdadeiro, não é momento de falar. Amém, meus irmãos? Nós temos que ouvir o Espírito. Então nós precisamos entender esses princípios de Deus na nossa vida. Então, veja bem, voltamos agora ao capítulo 3, de onde nós lemos. Eu quero pegar com vocês rapidamente aqui, para a gente entender o poder dessa língua. Poder que traz, sim, pecados, e que move e que atrapalha. Vamos pegar aqui os versículos 1 e 2. Amém? Acompanhem comigo esses 2 primeiros versículos. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Amém? Presta atenção no alerta aqui. Irmãos, não sejais muito de vós mestres. A questão de mestre dentro da igreja é um chamado, é um ministério. Devemos ter sim mestres, pessoas. E não simplesmente pessoas que fizeram teologia ou que sobem simplesmente no púlpito, só quem que sobe aqui para dar um estudo, uma coisa assim, é mestre. Não, tem muita gente aí sentado que tem o dom de ser mestre, de ensinar. Amém, meus irmãos? Mas presta atenção no alerta de Deus. Meu irmão, o mestre, a maior ferramenta de um mestre é a... Amém? Você pode usar de muitos subterfúgios, você pode usar de muitas coisas aí para didática, para que faça entender aquilo que você quer passar. Mas a maior ferramenta de um mestre é a língua. E aqui Deus deixa muito bem claro através de Tiago. Olha, primeira coisa que eu quero alertar e falar. Tome muito cuidado, porque se você quer ser mestre, se você quer ensinar, peça a Deus que te capacite. Por quê? Porque aqueles que ensinam no nome do Senhor, eles serão cobrados mais. E esse ponto nós devemos tomar muito cuidado. Tem muitos aí que se julgam mestres. Não que não seja, e eu volto a falar, eu creio no mover de Deus no Espírito Santo, amém?
Não quero dizer que para ser mestre, ele tenha que fazer um curso de teologia e fazer mais uma pós-graduação e isso e aquilo. Não. Eu estou dizendo o seguinte: aquele que tem o coração aberto, independente, pode ser que diante do olho dos homens seja um indouto, mas diante de Deus pode ser um grande mestre. Porém, tem que ter noção de que aquilo que ele está ensinando será cobrado. Jesus mesmo falou, e ele fez uma analogia com relação, quando chegou perto dele umas crianças. E ele falou: deixai vir a mim os pequeninos. Ele estava falando das crianças, sim, das crianças. Mas ele, se você voltar um pouquinho antes, está lá em Mateus 11, um pouquinho antes, Jesus está discutindo a respeito dos saduceus, os fariseus, aqueles doutores da lei. E ele está fazendo aqui também um trocadilho de palavra. Quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, ele está dizendo, não vamos só pequeninos como criança, ele está falando também de pequeninos de fé, de conhecimento. Ele falou: deixa vir a mim. E depois, logo a seguir, ele diz assim: ai daquele que fizer tropeçar algum desses pequeninos. Melhor fora colocar uma pedra no pescoço e se jogar da ponte no rio. Então aqui ele está deixando muito bem claro. Então, meus irmãos, não que você não possa almejar, clamar ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero ser mestre, ou me dá sabedoria, Deus, para falar. Primeira coisa, a sabedoria vem pelo temor ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, você tem que ter certeza daquilo que você vai falar e ensinar. E tem muita gente ensinando aí coisas totalmente fora da palavra e argumentando, às vezes para defender princípios pessoais, e falando com outros, às vezes para querer justificar uma falha dele, vai e também ensina como se isso fosse de Deus, e leva o outro também para o buraco. Vocês estão me entendendo, gente? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado ao dar conselhos. Tome muito cuidado ao falar. Não quero dizer, volto aqui a frisar, que todos nós, capacitados pelo Espírito, podemos sim dar conselhos e ensinar. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Mas lembre-se, ore ao Senhor, tenha temor ao Senhor, porque lembre-se que tudo aquilo que você estiver ensinando, falando no nome do Senhor, vai ser cobrado de maneira diferente. Todos nós passaremos no crivo do Senhor, na bênção. Presta atenção, volta aqui no versículo 1. Meus amados, não sejais muitos de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Eu não sei que jeito, como que vai ser, mas talvez o dia que estivermos na presença do Senhor, fala assim: você era mestre, você ensinava, você dava conselhos, tal. Então tá, todo mundo que ensinou foi mestre, tal, levanta a mão, vem para esse lado. O restante, para cá. Aí Deus vai julgar esses, depois falar: agora é com vocês. Cada palavra proferida, nós prestaremos conta. Então toma muito cuidado, meu irmão. Toma muito cuidado com doutrinas, toma muito cuidado com ensinos, toma muito cuidado com essa coisa ou aquilo. Aquilo que você falar terá juízo severo. Vamos continuar? Vocês estão acordados aí? Amém. Vamos lá, versículos 3 e 4. Vamos um pouquinho mais na frente. Vamos esmiuçando aqui. Ora, quando pomos freios na boca de cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque, tão pequenino fogo incendeia. Amém, meus irmãos? Agora aqui nesse outro, o poder desproporcional da língua. Eu estou falando aqui a respeito do poder da língua. Entenda-se língua, palavra dita, falada, glossa. Amém, meus irmãos? Um poder desproporcional, ele está deixando muito bem claro. Se você olhar o poder de um freio na boca de um cavalo, se você olhar o poder de uma argola no nariz de um touro, se você olhar o poder de um leme de um grande navio, pega hoje um transatlântico, se você olhar o tamanho do leme lá atrás, você vai ver que é um negócio poderoso. Porque vamos pegar um transatlântico,
trocentas toneladas. Aquilo ali é uma cidade flutuante. É um negócio enorme. E na mão do timoneiro, ele manobra aquele bichão lá do jeito que quer. Então veja a questão do poder desproporcional. Amém, meus irmãos? E aqui Deus está nos alertando com relação a isso. Olha, toma cuidado no abrir a sua língua, toma cuidado no falar, toma cuidado no mentir, toma cuidado no caluniar, toma cuidado no murmurar contra Deus, porque leva todo o seu corpo. Então é um negócio que devemos sim meditar, e não podemos ficar levando como se fosse coisas, é assim mesmo. Às vezes ficamos olhando, como eu disse aqui, para outros tipos de pecado no meio da igreja, e não que não tenhamos que olhar, porém, quando chega na questão da língua, da calúnia, da murmuração, do falar mal do outro, isso aqui é coisa que acontece. Não, meu irmão, não é coisa que acontece, porque pelo poder desse membro pequenininho aí, pode te levar ou para a presença do Senhor ou para o inferno. Não tem meio termo. Amém, meus irmãos? Interessante, eu quero fazer aqui só uma comparação. Certa vez eu vi na televisão, eu achei muito interessante, desses canal assim que passa curiosidades, falando a respeito dos músculos. Vamos pegar toda a boca, tá? Os músculos que nós temos aqui no maxilar e na língua. Se você olhar a questão proporcional desses músculos, se você olhar os músculos que nós temos aqui, na língua e no maxilar, tanto para mastigação, quanto para usar na fala, se você pegar isso, eles fizeram um exemplo, e pegasse na questão proporcional da força desses músculos da língua e do maxilar, e trouxesse, por exemplo, para o nosso braço, o ser humano, se fosse na mesma proporção, com um braço, ele levantaria com facilidade 500 quilos. Para você ter uma noção da proporção. Não estou dizendo, por favor, ninguém vai querer pegar com o queixo aí, com o maxilar, levantar 500 quilos. Na bênção, gente. Eu estou falando na proporção. Tá? Quem é dentista aí, né, tem uma noção da força, né, desses músculos do maxilar. Tem noção porque tem muita gente que quebra os dentes por causa de forçar, por causa de tensão, chega a quebrar os dentes. Então pega isso, e eu achei interessante porque eles pegaram naquele documentário e fizeram a mesma proporção da força, tanto da língua quanto do maxilar, e pegaram e fizeram a mesma proporção. Um braço humano levantaria com facilidade 500 quilos. Então tem uma ideia, aí trazendo do natural para o espiritual, dá para ter uma ideia do poder da língua, do poder da boca, do poder da fala, do poder do logos. Amém, meus irmãos? Então, aqui, Tiago agora faz essa comparação. Vamos um pouquinho mais para frente, para a gente entender, continuando. Então, ele fez uma comparação aqui com o freio de animal, com o leme de um navio. Agora, ele fala de outra coisa, de um poder destruidor. Mas fazendo a comparação aqui, vocês já viram aquela, às vezes em algum lugar aí, aquela argola no nariz de touro? Já viram isso, gente? Não é só touro. Tem gente achando bonito, piercing no nariz do touro. Não, meu filho. O lugar mais sensível do touro é aqui no focinho. A hora que põe a gola, aquele touro mais bravo do planeta, você dá só faz assim, o bicho molesta. É que eu sei que ninguém de vocês vai querer fazer isso quando um touro bravo vier em cima, enfiar os 2 dedos no focinho dele. Mas, se fosse possível, você faz ele deitar. Brincadeira? Não. Aquelas coisas doidas que acontecem lá na Espanha, uma vez eu vi lá uns trecos lá que soltam uns touros correndo e não sei o quê, e um camarada macho mesmo, né? Saiu correndo, não sei o que, a hora que o touro veio em cima, ele conseguiu grudar no focinho dele. Meu filho, aquele brutamonte, além de abrir as pernas, fez xixi no chão lá de desespero.
Então veja bem as questões. A língua tem um poder terrível. Agora, além de um poder desproporcional, também tem um poder destruidor. Vamos continuar aqui? A parte B do versículo 5. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo quê? Inferno. Versículo 7. Toda espécie de feras, aves e répteis e animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Aqui, meus irmãos, mais um ponto. Então nós vimos que ela tem um poder desproporcional, e aqui nós vemos agora que ela tem um poder de destruição. Meu irmão, aquilo que foi falado a respeito dos pecados aqui, e eu quero dizer para vocês, eu já citei, eu quero voltar a citar. É simples nós entendermos o porquê desse poder tão destruidor da língua. O inimigo, o diabo, o inferno, ele quer imitar a Deus em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: a palavra de Deus traz vida. Agora vamos ao seguinte: a palavra inflamada pelo maligno traz morte. É simples a matemática. É simples a questão de nós analisarmos. Meu irmão, quando você está falando mentira, quem é o pai da mentira? Quando você está falando blasfêmia, a blasfêmia faz parte da mentira. De onde vem? Do diabo. Quando você está murmurando contra Deus, a murmuração é contra Deus. Se é contra Deus, vem de quem? Pronto, está aqui. Olha só, tudo isso é inflamado pelo inferno. E nós precisamos entender, meu irmão. Falar mal do irmão, falar mal do outro, falar mal desse, falar mal daquele, e ficar dando ouvidos a essas coisas, e achar que tudo é bonito, que tudo está fácil. Não, meu irmão. Isso aí está te levando, isso aí é um timão na mão do diabo, levando você para o inferno, levando você para a perdição, levando você para a ira, levando você, fazendo com que você não e a sua oração não seja atendida. Está dando para entender, meu irmão? E nós achamos que não tem nada a ver. Nós achamos que é coisas pequenas. E nós entramos com aquela questão que não existe na palavra. Queremos classificar pecado. Adultério é um pecadão. Mentira, a gente até usa mentirinha. Dá uma fofocadinha ali. É tão gostoso. Misericórdia. Meus irmãos, não brinca. A palavra de Deus não brinca conosco. Deus, ele não está brincando. Ele está falando aqui algo muito sério. Então ele faz várias comparações, e agora ele faz essa comparação do poder destruidor. Fala assim: o poder destruidor da língua. Meus irmãos, a gente vê destruir casas, famílias, vê destruir pessoas, vê destruir, meu irmão, com o poder da língua. Haja vista aí quem não passou por isso, ser vítima de falatórios inúteis, ser vítimas de fofocas, ser vítima de maledicências. Você não tem noção daquilo que faz de estrago. Ele faz uma comparação aqui também nesse começo, com uma brasazinha pequena, põe fogo numa floresta inteira. Igrejas destruídas às vezes por causa de uma fofoca, por causa de uma maledicência, porque eu ouvi algo, eu não sei nem se é verdadeiro ou se não é, mas é tão gostoso falar dos outros, é tão gostoso eu ouvir dos outros. Presta atenção também nesse detalhe. Contaminação. Não tem como eu ouvir maledicências e achar que eu estou imune. Engano seu. Quer ver? Vamos continuar. Versículo 9. Agora 9 e 10. Vamos entrar agora em mais um ponto. Tá? Ambiguidade. Ou então, até quero falar para vocês. Oscilação. Oscilação.
Versículo 9. Com ela quem? A língua. Bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Ambiguidade ou pêndulo. Quer dizer, venho ao culto, louvo ao Senhor, bendigo a Deus, daqui a pouco eu estou amaldiçoando o meu irmão, daqui a pouco eu estou falando mal do meu irmão, daqui a pouco eu estou caluniando o meu irmão, eu estou falando de pessoas próximas a nós, eu não estou falando de pessoas longe, de pessoas que eu não conheço. Meu irmão, aí não tem tanto perigo com a língua, porque eu nem conheço, nem sei quem é. Eu estou falando de pessoas próximas. E nós devemos tomar cuidado, porque como nós vimos aqui no versículo, capítulo 1, no versículo 26, nós também nos contaminamos. Fala assim, você não quer ser contaminado? Então toma cuidado, porque a língua, ela tem um poder terrível. Ela fere, como ela também é ferida. Quando eu ouço, quando eu vou atrás. Gente, como é terrível. Pegar um exemplo. Às vezes tem pessoas aqui na igreja que o irmãozinho nunca passou nem perto. Nunca, nem só cumprimenta a paz do Senhor e olha lá. Mas olha, é batata. Se essa pessoa começa a levantar falsos testemunhos, falar do irmão, não sei o quê, como atrai aquele que nem cumprimentava, nem sabia que existe, vai procurar, vai atrás, vai visitar. Quando a pessoa está lá passando por problemas e a gente fala, meu irmão, vai visitar, mas não posso, não tenho tempo, não sei o que. Mas quando tem fofoca no meio, quando tem maledicência, vai sem ninguém mandar, vai bater na porta, vai lá visitar. Por quê? Porque quer ouvir, aquela ânsia. Porque o diabo sabe, meu irmão, que tanto aquele que está falando quanto aquele que está ouvindo está sendo contaminado. Amém, igreja? E não adianta você dizer, não adianta você falar, não adianta você chegar para mim e falar assim, pastor, vou te falar uma coisa, comigo não acontece. Eu vou lá ouvir falar que eles estão falando de coisas, mas pode ficar tranquilo, ele está falando do irmãozinho lá, e eu conheço aquele irmão, de maneira, eu vou, por que você está indo ouvir então? E você vai naquela confiança, naquela questão de que eu não serei contaminado. É contaminado. Não sou eu, não é você que está dizendo isso, é o Senhor. A língua contamina aqueles que ouvem. Assim como também contagia quando você fala da palavra de Deus. Por isso, nós estamos aqui para ser usado nas mãos do Senhor. Por isso, o Senhor me chama você para declarar bênção, para falar de bênção, para falar da palavra viva para uma pessoa, para um irmão que está ali passando por problemas, para alguém que trabalha contigo no seu serviço, e o Senhor está esperando você falar, e você tem medo de falar, você tem receio de falar, e o Senhor está falando, não se preocupe, meu filho, só declara a minha palavra, depois deixa comigo. Por quê? Porque a língua tem poder de contaminar, tem poder de contagiar. A diferença de contaminar e contagiar. Contagiar é trazer para aquilo que lhe aprove a palavra. Contaminar era colocar algo que não faz parte. E o bobão, o crentão, acha que porque tem a carteirinha da igreja, não vou ser contaminado. Não, pastor, eu vou lá só porque eu preciso. E aí também vem com outras coisas. Eu vou lá só para ajudar o irmão. Ajuda em oração. Interceda. E olha, toma muito cuidado. Será contaminado. Amém, meus irmãos? A pastora Marta falou algo aqui uns tempos atrás, achei muito interessante. Saúde você não pega, mas doença você pega. Amém? Não adianta você me dizer, você está aí gripado, você está com problema de saúde, você está enfermo, aí você fala assim, eu vou ali numa academia só do sarado. Os nota 10,5 de saúde perfeita. Aí eu vou ficar junto com eles, porque aí eu vou sarar.
Agora, se você, dependendo do problema de saúde que você tiver, todos aqueles que se acharem saradão vão ficar doentes. Saúde não pega, doença pega. Se o irmão está com problema de saúde, meu irmão, toma muito cuidado. Tome muito cuidado. Não pense você, eu sou vacinado. Por quê? Por exemplo, quando você faz capelania, vamos pegar um exemplo bem prático. Você faz capelania. Já passei muito por isso. E de repente você tem que orar para uma pessoa que está na UTI. Você não entra lá se você não passar por certas regras de prevenção. Você tem que colocar, nem que você não goste, aquele sapatinho no pé, aquela touca, luva e isso e aquilo. Por quê? Para você não se contaminar e também você não levar, às vezes, doença lá para dentro. E quando a pessoa está isolada, quando ela está com uma doença contagiosa, isolada, no isolamento dentro do hospital, você chega lá, eu quero orar por ela, o médico vai falar assim, você não entra. Ah, mas eu quero orar. Ora daquele fala, levanta a mão, meu filho, faz aí. Uma vez um médico já falou para mim, falou assim, não, seu Deus é poderoso, levanta a mão, estende aí, se tiver que curar, vai curar. E tem razão, e é isso mesmo. E tem gente achando que se eu for atrás de pessoas que estão mentindo, caluniando, falando mal e etc, e isso e aquilo, eu não vou me contagiar. Pastor, fique tranquilo, já ouvi muito isso. Ó, pastor, fique sossegado, comigo não vai acontecer. Passa 3, 4 dias, está dando defeito. Está com ira no coração, com raiva do resto da população, não sabe nem porquê. Com raiva da igreja, não sabe nem porquê. Com raiva da liderança, não sabe nem porquê. Com ira contra esse, contra aquele, não sabe nem porquê. Meus irmãos, fala assim comigo, doença pega. Amém? Tome muito cuidado. Vamos para mais um ponto aqui, para a gente poder estar encerrando. Então nós vimos aqui a oscilação, ambiguidade. Essa, hoje que está muito em moda, falando aqui, a questão de, a mesma língua, louva o Senhor, bendiz o Senhor, daqui a pouco está amaldiçoando o irmão. E eu quero dizer bem o seguinte, meu irmão, tome muito cuidado com o que você fala dos outros. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Se você fala de um que Deus criou, formou, mas ele merece porque ele fez isso, meu irmão, aí é Deus que vai cuidar. Não entre em coisa que não é sua. Então essa oscilação, hoje em dia está muito em moda a questão do temperamento bipolar. E tem gente achando bonito ser crente bipolar. Crente bipolar, louva, agradece, sai ele fora, está falando mal do outro, isso e aquilo. Meu irmão, para Deus não tem crente bipolar. Tem monopolar. Amém? Vamos para frente, mais um ponto. Versículo 11. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figo? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Agora ele começa a fazer uma outra comparação. Agora ele sai do bipolar, ele sai da oscilação. E agora ele entra para falar de outra coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Dualidade. Dualidade. Existe uma coisa maligna aí, chamada dualidade. Eu não sei se vocês já viram um símbolo, que é uma circunferência. Um negócio assim. Uma parte pintada de preto com uma bolinha branca, outra parte pintada de branco com uma bolinha preta. Vocês já viram isso? Isso chama-se dualidade. Yang e Jung. Isso quer dizer o seguinte: todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem. Meu irmão, isso não existe. Não existe. Porque quando se trata de bem, o bem maior é Deus. E é incabível você dizer que Deus tem um pouquinho de mal. Ou que o capeta, que é o mal, até que no fundo ele tem umas coisinhas boas. E aqui ele está fazendo uma comparação e dizendo o seguinte, fala, olha, nós temos que entender o princípio de Deus. Nós temos que entender que nós não dominamos a nossa língua, amém, meu irmão?
Agora ele diz o seguinte: aquele que tem o Espírito, aquele que deixa o Espírito Santo agir nas nossas vidas, somos humanos, somos falhos sim, não somos perfeitos, vamos dar umas escorregadas aqui e ali, mas ele está deixando claro, se você deixa o Espírito agir na sua vida, você não vai ter a dualidade. Não tem como você dizer que aqui dentro é uma coisa, ali fora é outra. Não tem como você dizer que você é crente, que você pode enganar todos, você pode enganar qualquer um, você pode enganar o mundo, meu irmão, o mundo, mas a Deus você não engana. E somente pelo Espírito nós conseguimos dominar a língua. E não tem meia boca. Ou você é frio, ou é mornos, serão vomitados. Eu vou ficar em cima do muro. Toma cuidado com ficar em cima do muro. O muro é do capeta. Se você está em cima do muro, você já escolheu o lado. Então fica esperando o vento para que lado sopra. Tome muito cuidado. Agora, para finalizar, só quero pegar um negócio aqui que é muito importante para a gente entender. Que aqui diz o seguinte: com a mesma língua abençoamos, amém? A Deus, e amaldiçoamos os homens. Eu quero pegar aqui a palavra amaldiçoar. No grego essa palavra é kataromai. Kataromai é amaldiçoar. Presta atenção o que é amaldiçoar, meu irmão. Invocar o mal, pedir que venha o mal, proferir imprecações contra uma pessoa. Isso é amaldiçoar. Eu estou dizendo o seguinte: nós devemos tomar muito cuidado, porque alertar uma pessoa do pecado não é amaldiçoar. Amém, meus irmãos? Tá certo? A maldição não provém de Deus. Pastor, provém sim, porque no Antigo Testamento fala lá que Deus amaldiçoou. Não, eles não tinham o Espírito Santo, não estavam no tempo da graça e não entendiam. Tanto que no Novo Testamento você não vê essa questão de que Deus amaldiçoa, porque de Deus procede bênçãos. Amém, meus irmãos? E eu quero deixar claro aqui, porque o próprio Senhor Jesus é Deus feito homem, você crê nisso? E Ele fez muitos alertas. Por exemplo, certa vez Ele chegou para a cidade, e onde Ele pregou bastante, a própria cidade de onde Ele cresceu, empinou pipa, brincou de jogar bolinha de gude, e falou assim: Nazaré não reconhece os próprios profetas. Olha, se você reconhecesse, você não sabe o que viria sobre vocês. O juízo que virá sobre vocês será maior do que Sodoma e Gomorra. Ele não está amaldiçoando, ele simplesmente está falando a respeito da consequência do pecado. Então eu quero deixar bem claro, porque às vezes a gente ouve zum aí, porque o pastor amaldiçoou. Não, o pastor não amaldiçoou. Muitas vezes a gente fala: meu filho, se você continuar assim, vai ter problema. Aí acontece o problema, porque a palavra diz, não sou eu, é Deus que diz. A hora que vem o problema, o pastor amaldiçoou. Não amaldiçoamos, nós simplesmente colocamos aquilo que realmente, nós não oramos para que viesse maldição, nós não oramos e pedimos para que o problema viesse, nós não pedimos para que as coisas acontecessem de mal, nós simplesmente falamos: olha, meu irmão, a palavra diz isso, se você não tomar cuidado, virão as consequências do teu pecado e do teu erro. Isso não é. Amém, meu irmão? É bom a gente deixar muito bem claro isso, porque a gente ouve cada pataquada. Porque amaldiçoou. Não, quando você alerta com relação ao erro, você não está amaldiçoando, você simplesmente está alertando. Se houver mudança, amém. Se não houver mudança com relação ao meu relacionamento com Deus, a consequência vem, meu irmão. É inevitável. E isso não é maldição. Se existe uma placa de velocidade, eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós fomos para Bonito, não sei se vocês já foram de carro para Bonito, lá no Mato Grosso, e é bonito o negócio lá. Aí, você sai de Campo Grande,
E viaja, e viaja, e viaja. É uma retão, gente. Um plano. O céu emenda com a plantação de soja. E eu lá no carro, conversando com a Marta, as meninas lá atrás, não sei o quê, e aquilo viajando, 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 viajando. Não vem carro, não vai carro, não tem caminhão, não tem posto de gasolina também, não tem nada, e nós viajando. De repente começa, reduz a velocidade. Devagar. Descida perigosa. Reduz a velocidade. Eu virei para a Marta, é piada. Estão brincando comigo. E começou aqueles negócios. Você passa. Gente, eu não dei muita bola para a sinalização. Você vai olhando no horizonte, continua o horizonte, o céu, de repente, tem um buraco. A estrada faz assim. Então você vem 400 quilômetros de plano. A sinalização está ali para avisar. E para quem vai de avião? Vocês acho que lembram o Luciano Huck com a esposa, como é que chama? Angélica. Tiveram um acidente grave de avião, foram gravar lá em Bonito. Aí o avião deu uma voltinha, o piloto não conhecia direito, não sabia daquela paredão. Pegou, deu 2 voltinhas, achou que estava na altitude correta e tocou para Campo Grande. A hora que ele tocou, gente, ele já foi de barriga na paredão. Então, obedeça às sinalizações que Deus está falando. Amém, gente? Aquela sinalização não está ali para me amaldiçoar. Se eu estou indo de carro, aquela sinalização não está para me amaldiçoar. Eu não posso dizer que aquela sinalização está ali para me amaldiçoar. Está ali para me alertar. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus alerta. E isso não é maldição. Amém, meus irmãos? Então abra comigo o Salmo 15. Pode ficar em pé. Para nós encerrarmos, pessoal do louvor. Aquele salmo que a pastora leu no começo aqui. Salmo de número 15, agora você vai entender essa palavra do salmista. Na bênção, meu irmão. Fala assim, a língua é poderosa. Amém? Salmo de número 15, que foi aberto esse culto. O Senhor, quem habitará em teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos é réprobo e desprezado. E aqui vai. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Aquele que sabe refrear a língua. Amém? Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai,